Hoje eu quero falar sobre oração. Porque a nossa mente, ela é o campo de batalha de toda decisão que nós enfrentamos. E muitas vezes se arma uma guerra dentro da nossa própria mente. É assim ou não é? Então, é nela que nós lutamos com os prós e com os contras. Pensamos consequências prováveis de cada alternativa. E, finalmente, nós tomamos a decisão. Fazemos uma escolha. Então, a nossa mente, ela está sempre decidindo alguma coisa. Claro que decisões mais simples são mais fáceis de tomar. Por exemplo, qual é a cor da meia que você vai botar hoje? Isso é mais fácil, né? É bem mais fácil decidir isso do que com quem você vai se casar, não é verdade? Mas nós temos aprendido que nas decisões simples é que nós aprendemos a desenvolver a nossa percepção ao Senhor para que possamos tomar decisões mais complexas, né? Então, as impressões que mais pesarem e perdurarem mais em nossa mente, no geral, determinarão o curso e a ação que nós vamos seguir. Então, aquilo que está dominando as nossas mentes é crucial para que tenhamos uma vida assertiva. A oração vai nos ajudar nisso, eu já vou chegar lá. Por isso, amados, esse é o motivo de que nós temos que ter a certeza, a segurança, de que realmente a nossa mente está sendo movida pelo Espírito de Deus. Semana passada eu falei sobre isso, sobre nós termos o controle, aliás, nós entregarmos o controle dos nossos pensamentos ao Senhor. Nós entregarmos o controle da nossa mente ao Senhor. E para que nós tenhamos essa convicção de que Ele está dirigindo nossos passos, isso vai nos dar uma certeza que vamos tomar decisões certas. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que aquela pessoa que não procura compreender a vontade do Senhor é uma pessoa insensata. E ele complementa: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui ele explica como se encher do Espírito. Você sabe como se encher do Espírito? A Bíblia fala exatamente aqui nesse texto como fazer isso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele fala de adoração, cânticos espirituais, louvores, salmos, fala de adoração, mas quando fala de adoração, nós também estamos falando, de certa forma, de oração. Estamos falando com Deus, estamos adorando, estamos conversando com Ele. Ele fala aqui também sobre a questão de nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor e também dando sempre graças ao Pai, gratidão no coração. Então, queridos, nós não podemos confiar nas nossas impressões se a nossa vontade não estiver de tal forma entregue ao Espírito Santo, até que Ele domine completamente a nossa mente. Então, não confie nas suas impressões se você não estiver entregue ao Espírito Santo. É necessário isso, porque senão nós podemos ter impressões que são vazias. Amém? Agora, quando, porém, Ele está no controle, nós podemos esperar que nossos pensamentos sejam os seus pensamentos. Então, nós queremos que Ele coloque os pensamentos dEle em nossa mente. A nossa mente, então, é esse lugar onde todas as batalhas são travadas e todas as decisões são tomadas. Além de ser controlada pelo Espírito Santo, a nossa mente também precisa ser reprogramada pela palavra de Deus. Amém? Duas coisas, então: ser controlada pelo Espírito, porque assim nós
entregamos a Ele a nossa vontade, mas também precisamos reprogramar a nossa mente com a palavra de Deus. Tendo isso, nós teremos uma assertividade nas nossas decisões muito maiores. Poderia até dizer que talvez 100%, se Ele estiver conosco. Paulo, falando à igreja de Colossos, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa habitar na tua vida. Ela precisa estar no teu coração. E ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que ele está dizendo aqui? A palavra precisa habitar no teu coração, e você vai edificar a igreja, você vai edificar um ao outro, você vai edificar o seu irmão, mas também adorando, cantando, edificando com hinos, salmos, com gratidão no coração, e tudo que você faça, seja a palavra, seja ações, você faz dando graças ao Senhor e não reclamando. É importante não reclamar, meu irmão, é importante nós termos uma voz não de murmurador, porque aquele que fica murmurando é aquele que fica no deserto. Só fica no deserto o rebelde e o murmurador. Então, se você não é rebelde, não murmure, porque o rebelde sempre murmura. Tenha uma palavra de gratidão no teu coração. Então, outro ponto que é vital é que nós temos que estar em sintonia com o Espírito Santo. Se nós quisermos que Ele coloque as suas convicções sobre a nossa mente, então é preciso que estejamos em harmonia com Ele, e a linha de comunicação entre nós deve se manter aberta. Nós precisamos manter essa comunicação constante com Ele. Gente, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada: a nossa comunicação com o Espírito Santo, ela não deve ser somente no culto. Ela não deve ser somente na célula. E digo mais, ela não deve ser somente no meu momento devocional. Eu não posso ter uma comunicação onde eu estou com Ele, estou na presença dEle, mas quando saio dali, parece que Ele não existe. Não, Ele está comigo o tempo inteiro. Amém? Se você está o tempo inteiro com a sua esposa ou com o seu marido, é natural, é normal que você vá trocando palavras ao longo do dia, não é verdade? Você não passa um dia inteiro lá na pessoa e não se comunica com ela. Então, nós precisamos manter esse canal de comunicação constante. Você tem o seu momento de devocional, mas você também precisa ter uma comunicação durante o dia, em todos os momentos, porque sempre há uma nova instrução a cada momento. E é aí que vai entrar a oração. Se quisermos ter a certeza de que as impressões de nossa mente têm origem nele e não em outra fonte qualquer, precisamos conversar com Ele a esse respeito. E isso nós fazemos através da oração. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Não é que você vai ficar o tempo inteiro do seu dia orando, né? Você vai ficar ali no seu momento devocional orando. Não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que a conexão tem que ser constante. Você conecta de manhã. Eu prefiro o devocional de manhã, porque eu prefiro acordar o dia e ir para a presença de Deus. Eu sei, às vezes não dá, às vezes tem alguma coisa que nos impede. A gente tem que estar sempre tentando vencer a nossa rotina, para que realmente aconteça, para que nós tenhamos uma rotina assertiva, de oração, de leitura da palavra. Sim, a gente precisa resolver isso. Não dá para ser um crente que não tem um momento com Deus. Você vai ficar um crente raso, você vai ficar um crente sem experiência, você vai ficar um crente sem resposta, você vai ficar um crente sem conteúdo, você vai ficar um crente que é crente de ilustrador de banco, porque só serve para ilustrar banco. Vem, senta a bunda no banco, vai embora, volta, senta de novo. Esse é o crente ilustrador de banco. Não é isso, não é o propósito de Deus. Você precisa desenvolver uma comunhão com Deus, e para isso você vai ter que acertar a sua rotina. Eu prefiro de manhã, tem gente que faz à noite. Por exemplo, o apóstolo Renê entra à madrugada, escrevendo, meditando,
Mas ele faz isso de manhã, eu acho também. Mas tem gente que prefere a noite, tem gente que prefere a madrugada. Não importa. O que importa é que você tenha uma rotina para estar entrando na presença de Deus, tá? Você tem que ter aquele tempo. Só que não vai ser só esse momento. Depois que você sai de lá, você vai ter durante o dia, ou durante a noite, ou durante o tempo que você está acordado, você vai também a todo instante se relacionando com Ele. Por isso a palavra diz, orai sem cessar, porque oração é relacionamento. Você conseguiria manter um relacionamento com uma pessoa sem conversar com ela? Ainda que seja uma pessoa muda, de alguma maneira ela se comunica para poder se relacionar. É verdade ou não é? Então, orar é se relacionar. Vai se relacionar de muitas formas. Louvando, adorando, orando. Mas ele fez uma pessoa relacional. Vamos lá. Eu quero ler em Tiago, e nós vamos falar agora como nós vamos obter essas respostas para as nossas decisões. Abre em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Não é uma, são várias. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Até aí, amém, né? Agora, o que ele diz dentro desse contexto? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, diga sabedoria. Então, se eu preciso de sabedoria, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Se o teu irmão precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, de onde vem a sabedoria? O que ele diz? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, é por isso que tem que orar o tempo inteiro. Por isso que a cada momento eu tenho que orar dizendo, Deus me dá sabedoria nisso. Deus, surge outra situação, Deus me dá sabedoria. Surge mais um impasse, Deus me dá sabedoria. Surge mais um problema, Deus me dá sabedoria. Estragou o carro, Deus me dá sabedoria. Furou o pneu, Deus me dá sabedoria. Deu problema com o filho, com a filha, dá sabedoria, Senhor. Alguma coisa aconteceu, te marcou, que te veio contra ti. Alguma coisa que se levanta, Deus me dá sabedoria. Está com problema financeiro, Deus me dá sabedoria. Está com doença, Deus me dá sabedoria. Está com problema no trabalho, Deus me dá sabedoria. Está com problema com os vizinhos, Deus me dá sabedoria. Está com problema nos negócios, Deus me dá sabedoria. Queridos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós usufruímos da sabedoria dele. E ele quer te dar sabedoria para você vencer cada desafio da sua vida. Somente ele tem a sabedoria perfeita. Amém? E a Bíblia diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça. Então o que você precisa fazer? Pastor, mas aí tem aquele espiritual que diz assim, pastor, quando eu vou na presença de Deus eu só agradeço. Muito obrigado, Jesus. Eu não peço nada. Tranquilo, irmão, então você não vai receber nada. Cada um tem o que pede. Ele diz, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não coloca condição, ele te dá liberalmente. E ele diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha que esse homem, que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, queridos, o tema central, o contexto que Tiago está falando, ele está falando aqui
para judeus, naquela época, que por causa da perseguição, tinham perdido as suas casas, tinham entrado numa miséria, porque a pobreza se instalou em Israel por causa da dominação romana. O contexto era de alguém que estava sem teto, sem direção, com as suas vidas sob ameaça, sem saber o que fazer. É terrível quando nós estamos sob ameaça de perder alguma coisa, é verdade ou não é? É terrível. E foi nesse contexto de uma provação intensa que Tiago agora traz uma carta dizendo: olha, vocês vão ter que tomar muitas decisões, então vocês vão ter que pedir sabedoria de Deus. Esse é o contexto para nós até os dias de hoje. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para a tomada de decisão. Então, as provações, elas sempre exigem uma tomada de decisão. Para onde ir, o que fazer, com quem eu preciso compartilhar os meus problemas, como eu posso encontrar socorro, como eu posso encontrar ajuda, verdade não é? A provação te coloca num estreito, numa situação em que você fica ameaçado e você precisa muitas vezes ter sabedoria até onde buscar ajuda. E além disso, muitas vezes nós podemos ter nos nossos corações o seguinte: por que será que Deus está permitindo que eu passe por isso? E algumas vezes de novo, por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? O que eu faço nessa situação? Onde eu busco ajuda? Onde eu busco retorno? Recurso, né? Eu lembro do Salmo 73, que é um salmo de Asaf, e ele diz, por causa da prosperidade do ímpio, eu quase resbalei meus pés. Ou seja, ele ficou com um problema emocional por causa da prosperidade dos injustos, do ímpio. E ele disse assim: Senhor, eu estou aqui diante do teu altar todos os dias e estou passando por isso, e os ímpios lá fora, que não temem o teu nome, estão prosperando. Isso já não bateu no teu coração alguma vez? Já bateu ou não bateu? Pois é, a resposta é: peça sabedoria. Peça sabedoria e Ele vai te dar. Então, como saber qual deve ser a nossa atitude quando Deus nos separa, por exemplo, de um ente querido? Uma pessoa que passa por um luto na família. Que situação difícil de resolver. Que situação terrível. Ou quando, por exemplo, nós ou a nossa família enfrenta uma doença grave. Isso foge do nosso controle. E muitas vezes são doenças que são um verdadeiro decreto de morte. O que fazer no momento desse? Ou quando uma pessoa, por exemplo, perde o emprego. Ou quando, por exemplo, roubam o carro, ou estraga o carro. Ou quando um bebê, até mesmo um bebezinho, fica doente. Ou se de repente o dinheiro, os recursos não chegarem a tempo de honrar os seus compromissos. O que fazer nesses momentos? Queridos, a vontade de Deus, ela vai se estabelecer também pela tua oração. Diga: a vontade de Deus vai se manifestar quando você ora. Porque se alguma coisa, se alguma provação você está passando, Deus sabe disso. Se alguma provação você está vivendo, Deus sabe disso e Ele não perdeu o controle da situação. Diga: Deus não perdeu o controle. Nós muitas vezes podemos perder o controle daquilo que nos cabe. Mas se você está passando por isso, Deus não perdeu o controle, Ele sabe exatamente a porta de saída desse problema. Aí você pode dizer assim: pastor, mas não há nada que faça meu ente querido voltar à vida. Ok, é verdade. Mas Deus pode mudar o teu interior e trazer aceitação, conforto, consolo e a tua vida seguir em frente. Amém? Então, queridos, nós, quando passamos por qualquer situação que vem contra nós,
nós precisamos, objetivamente, pedir sabedoria. Se nós queremos saber a vontade dele, nós precisamos perguntar: Deus, qual é a sabedoria para eu vencer essa situação? E o que ele vai te responder? A vontade dele. Que vontade, pastor? Aquilo que você deve fazer para sair dessa situação. É assim que funciona. Nós vemos que, embora o texto de Tiago, ele se refere a provações de diversas, e no contexto dos judeus era uma perseguição terrível, mas ele estabelece aqui um princípio, que onde há uma prova, onde há uma situação, eu peço sabedoria, e ele vai trazer a resposta. Então, toda decisão em nossa vida, nós também podemos pedir sabedoria. E eu complemento aqui com outro versículo que também traz a confirmação disso. Mateus 7,7. E agora aqui, não são palavras de Tiago, mas são palavras de Jesus. Olha o que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele complementa dizendo: porque todo que pede recebe. Quem é que recebe? Todo. Então ninguém vai ficar sem resposta. Amém? Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus está fazendo agora aqui uma promessa, mas essa promessa, ela começa com mandamento. É um mandamento com promessa. Lembra a diferença do princípio e do mandamento? Nós vimos aqui Tiago dando um mandamento: peça sabedoria. E agora nós vemos aqui Jesus falando um mandamento: pedi, dar-se-vos-á, buscai. Ele está dando um imperativo aqui, está dando um comando: ó, faça isso e vai acontecer, faça isso e as coisas vão brilhar, faça isso e você vai ver que se você bater naquela porta, ela vai se abrir. Meu irmão, você perdeu o emprego, talvez esteja na hora de você bater numa porta aí de emprego, amém? Se você bater, ela vai se abrir, amém? Se você buscar uma oportunidade, ela vai aparecer, você vai encontrar. E se você pedir, ele está dizendo: todo que pede, recebe. Pastor, estou passando uma situação terrível, não sei qual é a vontade de Deus. Pede sabedoria, você vai ter a vontade de Deus revelada no teu coração, na tua mente. Ou ele vai usar alguém para falar contigo, ele vai usar de muitas formas para falar contigo, amém? Vai te falar através da palavra, de algum profeta, através de uma pessoa, através do Espírito Santo no teu coração, através de uma mensagem como essa. Ele vai usar muitas maneiras de falar contigo, amém? Então, não importa se a decisão é que carreira eu escolho, que profissão eu vou ter, que faculdade eu vou entrar, com quem eu vou me casar, ou o que vou almoçar hoje, o que vou preparar para a janta, não importa. Tudo nós podemos pedir sabedoria para Deus. Quando você se sente numa situação que você não vê saída, Ele tem a saída, amém? Se você se vê numa situação que você não tem direção, Ele tem a direção. Agora, Jesus fez isso? Fez. Ele é o nosso modelo. Diga: Jesus é o nosso modelo. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Naqueles dias, Lucas 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu quantos? 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus tinha um problema. Ele tinha uma pequena multidão de aproximadamente 120 discípulos, e mais as multidões que caminhavam atrás dele, mas tinha aqueles mais ou menos 120 que caminhavam com ele. Só que a demanda dele é: eu preciso de 12 para treinar
E para que esses 12 deem continuidade no projeto de implantação do reino, que deem continuidade à pregação do evangelho depois que eu partir dessa terra. Jesus sabia que ele ia passar pela cruz. Então, a demanda dele era saber quais dentre aqueles seriam os seus 12. Aí Jesus fez uma oração, tipo oração chama gato. Tá, agora vem cá os 12. Foi isso? Não. Ele passou a noite orando. Ele passou a noite orando. Acho que você não entendeu. Jesus virou a madrugada orando. Para não errar. E ele acertou? Sim. Escolheu 12, ó. Sabiam tudo de pesca e de confusão. Mas ele não escolheu homens perfeitos. Ele trabalhou muito no aperfeiçoamento desses homens. Ah, mas teve um que se perdeu, não tem problema. Até aquele que for para a perdição foi escolhido para isso. Amém? Então, deixa eu te dizer, se Jesus, que era Jesus aqui na terra, precisou orar uma madrugada para tomar uma decisão difícil, quanto tempo nós investimos orando para tomar uma decisão difícil? Eu lembro que na minha vida, eu tive um tempo, gente, eu já passei por várias etapas na minha vida. Graças a Deus por ter passado por essas fases, porque hoje me dão um pouco de vivência para ajudar outras pessoas. Mas uma coisa que eu passei muito na minha vida, que eu tive assim um verdadeiro vale, foi na questão financeira, principalmente quando eu decidi largar tudo para ser pastor. Tinha uma vida com resultado, com recurso, mas Deus me deu um chamado e eu decidi largar tudo para ser pastor. Da noite para o dia, eu fui do 80 para o 0, não foi nem para o 8. E ali complicou a coisa, complicou muito. E eu me lembro que quando eu entrei nessa fase, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha ainda a experiência que eu tive depois de ter passado. E eu me lembro, e eu vou ser bem sério com vocês, eu não sou um cara de orar na madrugada. Quando eu deito para acordar às 6 da manhã, 6:30, tem quase dar uma tijolada na cabeça. O espírito voltar para o corpo, né? Então eu não sou o cara de orar 3 da manhã, eu admiro quem tem essa condição e consegue, eu não sou assim. Confesso para vocês, queria ser, mas Deus não me fez assim, né? Então eu vou aceitar a minha condição, meu limite, né? Mas teve alguns dias que eu virei a noite orando. Aí não foi uma questão assim de acordar no meio da madrugada, mas amanhecer orando, buscando a presença de Deus, buscando como Jacó em Peniel, entrar até que o Senhor me desse a direção. Algumas vezes isso aconteceu na minha vida, de eu entrar à noite orando. E eu vou dizer para vocês que Deus responde. Porque quando nós estamos no vale, nós temos uma urgência de buscar um resultado. E aí, Deus tem também uma urgência de nos responder, porque Ele nos ama, Ele quer nos dar esse resultado. O problema é que a gente muitas vezes não se encontra, né? Deus está lá te esperando e tu está lá dormindo, né? A gente não se encontra, mas quando a gente vai ao encontro do Senhor, Ele responde. Tinha um pastor que dizia que de madrugada é bom porque a fila é menor, né? Então Deus ouve a oração de madrugada. A Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada, esses encontram riquezas e bens permanentes. E eu encontrei isso no Senhor. Eu me lembro que eu comecei a estudar sobre libertação financeira naquela época, porque eu precisava da libertação.
precisava naquela instância. E aí eu comecei a estudar. E o sentimento que eu tinha, que cada vez que eu entrava à noite adentro, não é todos os dias que eu virava, mas eu entrava ali meia-noite, 1h, 2, até onde aguentava. Teve noites que eu virei, mas eu me lembro que eu comecei a estudar, e cada dia que eu estudava sobre o assunto, eu percebia que eu ia tirando camadas no meu entendimento, e eu percebia Deus falando comigo, me mostrando e me dizendo o que eu deveria fazer. Foi processual, mas eu percebi Deus falando comigo. Então eu quero te dizer, amado, se você está em apuros, você vai ter que passar um tempo com Deus um pouco mais longo, para ouvir a sua voz. Jesus tinha uma grande decisão, ele virou à noite. Conforme a etapa que nós estamos na nossa caminhada de fé, o Senhor vai nos pedir alguns investimentos maiores. Tem dias que Deus nos pede ofertas maiores, não é verdade? Teu tempo também é uma oferta. Tem dias que Deus vai te pedir um tempo maior na presença dEle, para poder falar contigo. Amém? Agora, olha Davi que era um rei. Davi foi o grande rei de Israel. Amém? Ele foi o grande rei de Israel. Claro que Jesus é o rei dos reis, mas Davi, no tempo dele, ele foi o grande rei de Israel. Até hoje, Davi, dentre os judeus, é considerado a cidade do grande rei lá, o rei de Israel. Se você vai a Jerusalém, você vai lá, vai ver que tem lá uma sinagoga onde está o túmulo de Davi. Tudo bem, é um túmulo que eu acredito que é simbólico, eu não acredito que ele esteja ali. Mas tem uma sinagoga, e ali os rabinos ficam honrando Davi como rei, um antepassado rei, né? Então, olha o que Davi escreveu. Você sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele escreveu muitos salmos, e aqui nós podemos extrair da prática de Davi o princípio de depender da sabedoria de Deus. Amém? Olha só o que ele diz, Salmo 5:8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Ele está pedindo um alinhamento de caminho. O caminho dele estava tortuoso. Quer ver outro salmo? 25, versículo 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Por que será que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Será que era por causa dos erros dele? Muito provavelmente não. Era por causa dos acertos dele. Salmo 27:11, outro salmo de Davi, diz assim: ensina-me. Olha a humildade desse homem diante de Deus. Ele se humilhava. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Então ele estava no vale, ele estava em aflição, e ele estava dizendo: ensina-me, Senhor, me dá sabedoria, em outras palavras, dá-me sabedoria, me ensina, Senhor, o teu caminho, e me guia por um caminho reto, uma vereda plana, por causa daqueles que me assolam, aqueles que me espreitam. Outro salmo de Davi, 31:3, diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e guiarás. Gente, quero fazer uma pergunta para vocês. Davi era guiado pelas suas ideias, ou ele buscava orientação em Deus? É exatamente assim que funciona. Salmo 43:3, olha o que ele diz, Davi: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então Davi, embora tenha sido um homem que cometeu muitos erros, Davi, ele era um homem que buscava ser guiado por Deus, conduzido por Deus, e crendo que Deus daria o aplainamento do seu caminho. Deus ia aplainar o seu caminho, ia remover o obstáculo. Salmo 139:23, esse salmo é maravilhoso, lindo, olha o que ele diz, 139:23, sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi colocava sua plena confiança no Senhor e ele permitia que o próprio Deus o guiasse. Salmos são cânticos de adoração, mas também são orações. Aqui, a oração de Davi era na forma talvez de música, mas ele estava orando, pedindo a Deus: guia-me pelo caminho eterno. Salmo 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vocês perceberam o quanto ele falava sobre isso? Aplainar caminhos, um caminho reto, um terreno plano. Por quê? Se você for a Israel, você vai ver que tem montanhas lá, né? O próprio Jerusalém, o templo, o monte do templo, o Monte Sião, são montanhas. E nós vemos assim que Davi fazia essa metáfora, dizendo assim: eu quero um caminho plano, ou seja, sem obstáculos, sem armadilhas, sem sobe e desce, picos e vales. Não, ele está falando de um caminho plano, um caminho aplanado. Ele está falando sobre isso. Então, ele cria que Deus daria a ele esse caminho plano. Deus vai aplanar a tua vida, meu irmão. Talvez a gente pense assim: mas Davi foi um sortudo, né? Ele estava lá cuidando de ovelhinha, e aí foi lá o profeta e ungiu o rei. Que sorte ele teve. Não, Deus olhou o coração. Deus não olhou a aparência. O coração já era bom, o coração já era dependente do Senhor. Não era perfeito, mas era segundo o coração de Deus. Amém? Então Davi entendeu os perigos de avançar com seus próprios planos, sem consultar o Senhor. Ele entendeu que era perigoso viver uma vida sem consultar o Senhor. E talvez ele, pela história, talvez não, com certeza, porque eu vou mostrar isso na palavra, ele pegou o próprio exemplo do povo de Israel, que veio antes dele, por exemplo, Josué. Lembra aquele texto? Abre aqui, ó, Josué 9:4. Lembra dos gibeonitas? Lembra dos gibeonitas? Diz assim: usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Por quê? Para dizer que eles viam um povo de muito longe. E eles pediram a cobertura de Israel. Eles pediram aliança, e Josué fez uma aliança com esse povo. E a Bíblia diz que ele não consultou o Senhor. Toda aliança que nós fazemos sem consultar o Senhor pode dar problema, meu irmão. Deus é um Deus de aliança? Mas consulte o Senhor. Consulte o Senhor. E o que aconteceu? Isso trouxe problemas posteriores, inclusive para Davi. Muito tempo depois, trouxe problemas. Então, uma pessoa que não anda no conselho do Senhor, uma pessoa que não anda debaixo de instrução, ela vai trazer problemas para si e para suas gerações. Davi entendia disso. 2 Samuel 21 diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Bateu lá a aprovação no reino. Mas Davi não era homem de Deus? Era. Mas houve uma fome de 3 anos durante o reinado de Davi. Davi consultou o Senhor, ele foi lá: Deus, me dá sabedoria. Por que a fome chegou no meu reino? Por que nós estamos passando por isso? Deus, me dá o quê? Sabedoria. Ele consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus.
e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, lá em Josué. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Davi teve que dar 7 homens da casa de Saul, para que a maldição fosse quebrada. Por quê? Porque Josué não ouviu o Senhor. E a maldição se estabeleceu, a culpa de sangue. Gente, em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos, ele diz que o Senhor visita a maldição dos pais dos filhos. E nós vemos aqui um povo amaldiçoado, porque um rei que antecedeu Davi, Saul, ele quebrou a aliança, e a maldição veio sobre o povo. Então, talvez, agora trazendo para o teu contexto, talvez isso que tu estejas vivendo, existe uma culpa de sangue, existe uma maldição instalada na tua vida, que você nem sabe. Mas quando você consultar o Senhor, Ele vai te falar: isso está acontecendo por causa dessa situação que não foi resolvida, porque há uma brecha no mundo espiritual, porque há uma legalidade para o inferno lavrar a tua vida, peneirar a tua vida, porque você nem sabia da situação, mas o inimigo requereu da tua vida isso. Quem pode te dizer isso? O Senhor. Como é que Davi ficou sabendo da maldição que se instalou e trouxe fome, trouxe pobreza sobre Israel? Porque ele consultou o Senhor, e o próprio Deus falou para ele: a culpa de sangue sobre o meu povo. Às vezes você está vivendo as consequências de algo, mas você não sabe nem a origem disso. Você só vê os resultados, mas não sabe a causa. Deus sabe a causa e Ele quer te falar. Peça sabedoria para Ele. Quando eu falo em pedir sabedoria, não é só pedir para ser uma pessoa sábia, não. Sabedoria é saber o que fazer numa situação de vulnerabilidade, numa situação que vem contra ti. Ele pode te dar sabedoria e te tirar de qualquer situação. Nós não podemos deixar que um erro desse seja cometido e nós vivemos consequências na nossa vida e nossos filhos também. Agora eu te pergunto: quanto tempo você gasta na presença de Deus por dia, tentando ouvir uma direção sobre um assunto? Quanto tempo você gasta? 5 minutos? 2? Ou quem sabe o teu devocional dura 10, todo ele. A leitura da palavra é a tua lista de oração. Você tem um problemão para resolver. Você gasta 5 minutos por dia com esse problema na presença de Deus? Será que se você gasta, eu quero te dizer, que você gastar pelo menos 5 minutos com um problema, Deus vai te falar, vai te resolver. Agora o problema é que a gente não gasta nem 5 às vezes. A gente pega aquela lista que é o bastantão, vrum, né? Acabou. Deus está te esperando, meu irmão. Talvez você esteja buscando a orientação de Deus nesse momento. Essa ansiedade, essa preocupação, mas a falta de investimento, por outro lado, na presença de Deus para ouvir a direção, isso acarreta ansiedade e prejudica o teu relacionamento com Deus. Sabe quando você ora um pouquinho e não vê nada acontecer? Porque você muitas vezes está orando, esperando que Deus faça alguma coisa por você. Você ora esperando que Deus faça algo por você?
Sim ou não? Então você deveria esperar ouvir Deus para Ele fazer junto com você. Deus não está interessado em fazer nada por ti. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez em Cristo. Agora, o que Ele vai fazer por ti de fato? Ele vai te dar a orientação certa para você fazer junto com Ele. Deus gosta que você creia nele. Deus gosta que você dependa dele. Deus gosta que você pergunte qual é o próximo passo. Deus gosta de ser crido. Seria essa uma obsessão de Deus, que você creia nele. Então o que Deus vai fazer? Ele vai esperar que você vá lá falar com ele. O que Paulo disse para Filipenses? Abre lá, 4:6. Filipenses 4:6. Paulo é claro aqui para a igreja de Filipos o seguinte, ó: não andeis ansiosos. Gente, a ansiedade vai te afastar de Deus. Presta atenção nisso. Não ande ansioso. Ele diz aqui, ele dá um comando para aquela igreja. Ele não está sugerindo, ele está afirmando: não faça isso. É um mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como que é conhecido? Pela oração, pela súplica e ações de graças. Então você ora e agradece. Ora, suplica a Deus e agradece. Ora, suplica a Deus e agradece. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, Cristo Jesus. Então, a paz que vem dele, quando você ora, ele coloca a paz no teu coração e você para de ficar ansioso. O próprio Deus vai guardar a tua mente, para você não ficar nessa ansiedade. Mas agora, se você tiver mais tempo, aguarda ele falar contigo também. Então fale com Deus a respeito de que decisão você quer tomar, ou o que você vai decidir. Compartilhe com ele seus pensamentos. Agradeça ao Senhor a sua promessa de guiá-lo, e desfrute dessa paz de mente que só o Senhor pode conceder. Amém, queridos? Agora, por que oração é tão importante? Vamos avançar aqui. Você já entendeu que você precisa orar, amém? Sabedoria vem dele. Está te faltando sabedoria? Agora, por que oração é tão importante? Por que Deus inventou esse negócio? Para que eu preciso orar? Por que eu preciso orar se Deus já prometeu que Ele vai me orientar? Eu vou te dar uma resposta bem simples. Você precisa orar porque Ele mandou você orar. Orar é sem cessar. Então, se eu sou crente, se você crê em Deus, se você é crédulo, você obedece. É simples assim. Tem coisas que não precisa levar uma exegese profunda, né? É simples assim. Você simplesmente ora porque Ele te mandou orar. E aí você está obedecendo o Senhor. Então, agora, pode ser que exista algumas razões para que Deus trouxe essa exigência para nós, né? E eu quero falar para vocês que a oração, ela é, na verdade, também uma admissão de uma necessidade. Ou seja, estou admitindo ante Deus que eu dependo dEle. Deus gosta de ser crido. Deus gosta que nós dependamos dEle. Então, quando você ora, você está dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Eu não dependo das ideias, das vozes que vêm na minha cabeça. Eu dependo de Ti. Eu não dependo da minha vontade, eu dependo de Ti. Então, enquanto nós negligenciarmos pedir orientação a Ele, estamos confirmando que sabemos o que é melhor para nós e que podemos tomar decisões sozinhos, independentes dEle, né? Sem a ajuda dEle. Mas nosso poder de raciocínio por si só é insuficiente para enfrentar as imensas decisões que nos confrontam através da vida. Então, nós podemos correr o risco de achar que nós já temos maturidade, nós já temos intelectualidade, capacidade de tomar todas as decisões sozinhos. Pois é. Por isso muitas vezes a gente quebra a cara. Por isso muitas vezes a gente cai no erro de não consultar o Senhor. Salomão fala em Provérbios 3, versículo 5,
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Então não te arrebenta no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Agora, por outro lado, quando nós pedimos orientação a Deus, estamos reconhecendo nossa incapacidade de dirigir com êxito o nosso futuro e estamos então pedindo a sua ajuda. Deus quer te ajudar. Você vai pedir? Então essa é a posição que Ele nos quer. Nós estejamos conscientes, cônscios da sua vontade, separado dele nada nós podemos fazer. João 15:5 fala, Jesus falou o seguinte, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, já preguei sobre isso, cada vez que eu leio esse texto eu vou pregar de novo sobre esse negócio. Agora, Deus tem outras razões, talvez, por exigir de nós oração. É que oração, ela também é a comunhão do nosso coração com o coração dele. Se Ele quer que nós nos relacionemos, então Ele quer a comunhão do nosso coração com o coração dele. É um período de tempo que a nossa mente vai estar fixada no Senhor. Então, que momento seria mais oportuno para Ele colocar seus pensamentos na nossa mente do que nos períodos de silêncio e reflexão que passamos na sua presença? E quando eu falo passar na sua presença, é o momento que a gente abre a Bíblia, mas é o momento que a gente também ora. Então, esses momentos são que Deus vai colocar os melhores pensamentos nas nossas mentes. Amém? Deus vai esclarecer a sua vontade para você enquanto você estiver orando. Amém? As convicções começam a se formar, o assunto se cristaliza e o nevoeiro que às vezes está na nossa mente, as dúvidas, né? Eles se levantam à medida que a vontade de Deus começa a entrar em foco em nossas vidas. As impressões colocadas por Deus em nossa mente através da oração não são ideias impulsivas, irresponsáveis, que nos levam numa direção hoje e outra amanhã. Isso são as vozes do mundo na nossa cabeça, que um dia nos dão uma direção e outro dia é outra, né? Não, as ideias de Deus, as convicções são profundas e elas se formam em nossa mente enquanto temos comunhão com Deus. E se amamos realmente, se essas ideias emanam realmente dele, elas se tornam cada vez mais profundas e firmes à medida que continuamos aguardando pacientemente nele em oração. Vamos voltar para Tiago 1, versículo 5. A palavra que eu li no início. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe há concedida, agora ele colocou uma ressalva aqui. Peça, porém, com quê? Com fé. Não adianta pedir sem fé. Você tem que entrar lá, convicto que você vai entrar lá para receber orientação. Amém? Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Então você pede um dia, depois você entra lá, não pede mais. Não, vá com fé, vá sistematicamente na presença de Deus, pedir com fé e colocar um assunto na pauta com Ele e aguarda Ele falar contigo. Amém? Geralmente a oração, quando nós estamos debaixo de uma prova muito grande, a oração também pode ser acompanhada por jejum. O jejum não muda Deus. O jejum não força a barra com Deus, mas o jejum nos muda. E o jejum, ele faz com que nós tenhamos uma percepção maior da presença de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus, da sabedoria que vem de Deus. Então, se eu estou numa crise, eu preciso jejuar. Não existe, presta atenção, nenhuma palavra na Bíblia que te ordene a jejuar. Não tem um mandamento, jejuai sem cessar. Se tivesse um desses, tinha alguns irmãos que estavam mortos aqui, né? Mas não há nenhum mandamento em relação ao jejum. Mas Jesus falou que
quando o noivo fosse retirado, os discípulos jejuariam. Por que ele falou isso? Porque ele sabia das provações, ele sabia das perseguições, ele sabia dos enfrentamentos que nós teríamos. Então, se você está passando por uma prova, você não consegue ter discernimento daquilo que Deus quer que você faça, da palavra de sabedoria que vem de Deus, você precisa entrar em jejum. O jejum vai te ajudar a ouvir a resposta. Amém, querido? E aí talvez esteja uma possibilidade. Nós cremos no jejum na direção dos alimentos. Amém? Esse é o formato original do jejum. Mas também tem pessoas que jejuam o sono. Por isso muitas pessoas oram de madrugada fazendo um jejum de sono, ou seja, estou sacrificando aqui meu corpo. Estou negando o sono para estar buscando a voz do Senhor. Amém, queridos? Então, o jejum não muda a pessoa, não muda Deus, ele nos muda e ele nos torna mais perceptíveis a ouvir a voz de Deus. Jejuar sem orar é passar fome, tá? É dieta, passar fome, jejum intermitente, qualquer outro nome aí. Mas jejum bíblico é um jejum que você se abstém do alimento, ou no caso do sono, né? Hoje existem outros jejuns, né? Jejum de Coca-Cola, jejum de Facebook, Instagram, internet. Eu acho que o jejum, ele sempre tem um alimento envolvido também, viu? Mas assim, eu sei que tem pessoas que fazem isso, que fazem um jejum no sentido de desintoxicar do mundo. Ok, tudo bem. Mas quando você quer ouvir a voz de Deus, 2 jejuns são importantes, tá? De alimentos. E talvez você precise investir algumas madrugadas, se a coisa é muito séria. Tá bom? Para você realmente estar perceptivo e ouvir a voz de Deus. Ele tem uma palavra de sabedoria que vai mudar a tua história. Se tem alguma coisa encoberta, se tem algum caminho mau, se tem alguma maldição, Ele vai trazer a luz. É assim que acontece, amados. E Deus vai te transformando de glória em glória.